E após a primeira corrida do ano, em que tivemos a volta de Nico Hülkenberg substituindo Sebastian Vettel, que testou positivo para o Covid, ficamos nos perguntando quem são os outros reservas das outras equipes da Fórmula 1 para a temporada de 2022. E aí galera, meu nome é Jean, e assim como no ano passado que eu fiz um vídeo falando sobre os reservas da temporada passada, cá estou eu para atualizar vocês com essa lista de pilotos para essa temporada de 2022. E caso você queira comparar esse vídeo aqui com um vídeo passado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para aquele do ano passado, para vocês poderem comparar, ver o que mudou e o que ficou igual. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Começando pela Haas, que quase me infartou nessa pré-temporada com a saída do Mazepin, a gente tem, é claro, o Pietro Fittipaldi, que já atuou pela equipe, substituindo o Romain Grosjean depois daquele acidente bem feio em 2020. Ele foi bem, não teve um desempenho tão abaixo comparado com o Kevin Magnussen naquela época, então foi bem. Infelizmente ele não tem a vaga de titular esse ano, mas com certeza ele é muito querido pela Haas e pelo Gunther Steiner, então temos aí o Pietro Fittipaldi como reserva da Haas. A Alfa Romeo tem o Robert Kubica, que no ano passado já substituiu o Kimi Raikkonen e foi relativamente bem, né? Fazia tempo que ele não pilotava. Ele ainda tem limitações físicas, né? Para quem não sabe, ele sofreu um acidente de rally há alguns anos atrás e o braço direito dele é quase inutilizável e ainda assim ele consegue pilotar um carro de Fórmula 1 que é incrível. É um piloto que eu admiro demais pela história e ainda eu quero fazer um vídeo sobre ele. Se você acha que seria legal a história sobre o Robert Kubica, deixa aqui nos comentários que provavelmente eu vou fazer um vídeo desse aí no futuro. E no ano passado a gente ainda tinha o Callum Ilott. Ele não tá mais na Alfa Romeo esse ano porque ele tá correndo full time lá na Indy, tá? Então a Alfa Romeo só tem o Robert Kubica como piloto reserva e de testes para essa temporada. A Williams já é um caso um pouco diferente. É um caso um pouco curioso, tá? A Williams não revelou os reservas, mas o piloto da academia mais promissor é o Logan Sargent. Ele pilota na Fórmula 2 e ele é muito promissor. Porém, lá em 2020, quando o George Russell ele foi para a Mercedes substituir o Lewis Hamilton por causa do Covid, quem substituiu o George Russell na Williams foi o Jack Aitken. Ele é um piloto britânico / sul-coreano, que foi bem até na ocasião, mas teve um pequeno acidente ali no que resultou, meio que custou a vitória do George Russell naquela ocasião. Mas ele foi bem, é um piloto bem experiente pela pouca idade que ele tem, e ele ainda é piloto da academia da Williams, tá? E acredito que se a Williams precisar esse ano, eu creio que o Jack Aitken ele vai entrar como substituto nessa temporada. Na Aston Martin a gente já tem o caso que a gente já conhecia, que foi o primeiro substituto esse ano. O Nico Hülkenberg entrou no lugar do Sebastian Vettel, que não pôde correr. O Hülkenberg não tá com um carro muito bom, então ele classificou em 17º e chegou em 17º também. O carro da Aston Martin não é bom, ele conseguiu, ele foi bem, tá? Ele não foi ruim, 17º é um resultado ruim para ele. Pelo carro que ele tem e pela zero experiência que ele tinha com esses carros novos da Fórmula 1, cara, eu achei que ele foi bem. Ele é um cara que merece a Fórmula 1 também, eu acredito que ele tenha muita habilidade. E é um cara muito injustiçado dentro da Fórmula 1, na minha opinião. Mas tá aí, Nico Hülkenberg é piloto reserva da Aston Martin. E galera, a gente tá quase chegando aos 1000 inscritos aqui, eu não tô nem acreditando. Faltam 150 inscritos somente pra gente chegar a 1000. Se você chegou aqui nesse canal por meio desse vídeo, cara, se inscreve que vai me ajudar demais. Eu vou ficar muito feliz com isso. Muito obrigado. E voltando agora pro vídeo, tá? A AlphaTauri é um caso um pouco curioso, pois junto com a Red Bull eles não anunciaram as reservas, tá? Mas eu fui atrás, tá? E olha só, a Williams já se mostrou na primeira corrida do ano que é uma equipe que vai correr lá atrás, infelizmente, mais uma vez. E o Alex Albon ainda é piloto da Red Bull. Ele pilota pela Williams, mas ele é piloto da academia da Red Bull, tá? Ele está emprestado para a Williams esse ano. Pode ser que ele ganhe uma chance caso alguém da AlphaTauri não possa correr, tá? Não sei quais são as chances disso acontecer, porque a gente sabe que a AlphaTauri é como se fosse uma equipe B, uma equipe irmã da Red Bull, só que a gente sabe que ela tá atrás da Red Bull, tipo anos-luz, né? Quem são os pilotos da academia da Red Bull na Fórmula 2 são o Juri Vips e o Liam Lawson. Esse Liam Lawson, ele testou na pós-temporada do ano passado pela AlphaTauri
e fez tempos ok, né, razoavelmente bem, mas a gente também tem o Juri Vips, que também é piloto da Red Bull e testou, inclusive, para a Red Bull no ano passado. Então a gente tem esses dois aí, e eu acredito, tá, correndo por fora o Alex Albon, porque eu acho que o Alex Albon talvez seria substituto de outra equipe lá na Red Bull. Então, na minha opinião, a AlphaTauri é a equipe mais em aberto de todas nessa lista. E na Alpine é o mais simples de todos. Um piloto que merecia estar na Fórmula 1, é multicampeão, é o Oscar Piastri. Já foi campeão da Fórmula 3, Fórmula 2 e agora ele é reserva imediato da Alpine. E ele merecia demais uma equipe na Fórmula 1, ele merecia demais ser titular, né? E a Alpine já fez contratos com outras equipes, tá, para usar ele como reserva. E a gente já vai falar sobre isso aí também, tá? No caso, agora é na McLaren, tá? Tivemos o Daniel Ricciardo quase sendo substituído na primeira corrida de 2022 pelo mesmo motivo do Vettel, mas ele conseguiu se recuperar a tempo. E os reservas da McLaren são o Stoffel Vandoorne, que já foi piloto da McLaren em 2017 e 2018 e hoje pilota na Fórmula E pela Mercedes. E o atual campeão da Fórmula E e também já campeão da Fórmula 2, o Nyck de Vries, que é outro que merecia uma vaga na Fórmula 1 de longe, tá? Porém, olha só, lá na situação do Daniel Ricciardo, quando a gente não sabia se ele ia poder participar do GP do Bahrein ou não, a Alpine chegou na McLaren e falou, ó, vocês podem usar o Oscar Piastri. Todo mundo sabe o quão bom ele é, então virou uma opção para a McLaren também, tá? Então, o Oscar Piastri também é piloto reserva da McLaren, caso eles precisem. Por que essa terceira opção? O Nyck de Vries e o Stoffel Vandoorne, eles correm lá na Fórmula E. Então pode ser um fim de semana que possa coincidir corridas da Fórmula 1 e da Fórmula E, ou Fórmula E, do jeito que você achar melhor falar. E o Oscar Piastri, ele é somente piloto reserva, então já fica melhor para poder usar ele caso precise. Depois temos a Ferrari, que eu já vou adiantar logo, eu não sei da situação do Robert Shwartzman, tá? Se você viu o vídeo do ano passado, o Robert Shwartzman, ele era piloto de testes, tá? Acredito que não foi de reserva, da Ferrari. E ele é russo, para quem não sabe, ele é russo, e a gente não sabe como é que tá a situação dele atualmente na Fórmula 1. No início da temporada, a Ferrari tinha anunciado ele como piloto de testes da Ferrari. Porém, a gente não sabe como é que tá a situação dele e se ele vai ficar na Ferrari ou não, tá? Por isso que eu excluí ele dessa lista. O primeiro dessa lista é o Mick Schumacher, que é piloto da Haas, mas que é piloto da academia da Ferrari. Então pode ser uma coisa que aconteça parecido com o que aconteceu com o George Russell lá em 2020, onde ele substituiu o Lewis Hamilton e a Williams pegou o Jack Aitken, tá? Então pode ser algo, é uma opção para a Ferrari pegar o Mick Schumacher, porque ele já tem experiência com os carros atuais da Fórmula 1. E o outro é o Antonio Giovinazzi, que todo mundo já sabe que perdeu a vaga dele na Fórmula 1 na Alfa Romeo, mas também é piloto da Fórmula E e vai correr na categoria, só que vai ser também piloto reserva da Ferrari. Na Red Bull a situação é bem parecida com a AlphaTauri. O Alex Albon é o piloto da academia da Red Bull, mesmo pilotando pela Williams, tá? Eu acredito que ele estaria na frente ainda do Pierre Gasly, porque como muita gente já sabe, o Pierre Gasly ele não é visto com bons olhos aí pelo Helmut Marko e infelizmente para o Gasly eu acredito que ele vai acabar, uma hora vai acabar o contrato dele na AlphaTauri e ele vai sair para outra equipe. Além do Albon, o Juri Vips testou na pós-temporada de 2021, como eu falei para vocês anteriormente, pela equipe, mas ele corre ali por fora, né? A gente sabe que o Alex Albon é muito bom. Infelizmente o carro da Williams não é aquilo tudo, mas eu acredito que futuramente, quem sabe, o Albon ganhe uma nova oportunidade. E por último, aqui na Mercedes temos os mesmos pilotos da McLaren, pois eles compartilham os mesmos pilotos, os mesmos reservas, tá? Só que um adendo aqui, tá, gente? Como muitos devem saber, o Esteban Ocon ele era piloto Mercedes até meados ali do ano passado. Porém, ele não é mais. Ele continua sendo agenciado pela Mercedes, mas ele é piloto oficial da Alpine desde o ano passado. Então, caso a Mercedes queira ele como reserva, eles não podem mais pegar e tirar ele da Alpine a qualquer momento. Tá? A Alpine já falou que isso não vai mais acontecer, ou não iria acontecer pela primeira vez, e infelizmente ele não poderia ir para a Mercedes, ou felizmente, né? A gente não sabe como é que vai estar a Alpine até o final do ano. Mas ele não faz mais parte da academia de pilotos da Mercedes, mas continua sendo gerenciado pela Mercedes. Eu não sei se dá para entender, eu acho que sim, né?
Mas enfim, gente, esses são todos os reservas da Fórmula 1. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou, quem que merecia uma oportunidade, quem que não merecia estar na Fórmula 1. Eu quero saber o comentário de vocês. E claro, eu vou pedir pela última vez, desculpa, é meio chato isso, mas se inscreva se você não é inscrito ainda. A gente está quase chegando aos 1000 inscritos aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!